O Espírito Santo de Deus tem dificuldade de trazer uma interpretação correta, explícita, fácil entendimento para o público, porque os cristãos, os crentes, dizem que quem inspirou os autores deste livro para ser escrito foi o próprio Espírito Santo de Deus. Mas por que tanta divergência? Por que tanta contradição? Por que tanta narrativa que uma vai contra a outra? E nesse vídeo, se você não sabe, eu vou apresentar para você aqui. Você sabia que a história de Davi, conforme está escrito aqui, ó, quem matou Golias na Bíblia? E isso é debates em muitos canais. Quem matou Golias? Você sabia que existe 3 tradições que contam a história da morte de um suposto gigante? Que desde já, eu já vou iniciando esse vídeo dizendo que não existe comprovação alguma que isto realmente aconteceu. Não existe um achado arqueológico. Ah, Fernando, mas você está querendo que ache o quê? Para poder comprovar realmente que essa história existiu, que Davi matou um gigante. E por que não? Tantos achados arqueológicos nós temos encontrados aí, como eu apresentei no canal da Érica segunda-feira. Se você não assistiu, vai lá no canal dela, Arqueologia com Érica Teles. Eu apresentei 20 passagens contraditórias, de contradições bíblicas. E lá eu apresentei também, eu falei lá, eu fiz um comentário lá, que nós temos achados arqueológicos aqui no Brasil recente, de 12 mil anos. Um casal que foi encontrado e todo o experimento foi feito e a datação foi de 12 mil anos. Peraí, então vamos entender aqui. Por que não achar os ossuários de Golias? Se aqui, vamos entrar dentro do texto, da mentalidade dos cristãos, que diz que isso aqui aconteceu por volta aí, vamos supor, 4 mil anos atrás, 3.500 anos. Mais ou menos. Vamos lá, não importa. Tá entre 6 mil anos que os crentes acreditam que o planetinha foi construído. Literalmente o Gênesis de pra cá, 6 mil anos e meio. Então, dentre esses 6 mil anos, não encontra nada, nenhum vestígio desse suposto Golias numa guerra. Um filisteu não encontra nada. Mas encontramos aqui no Amazonas, de 12 mil anos, e dentre outros achados arqueológicos. Então isso não é desculpa para dizer que não existe achados arqueológicos. Não tem como comprovar, Fernando, a existência de um gigante numa guerra. Então, o que nós temos são tradições, histórias criadas por autores, por escribas, que estavam construindo a história de Israel. Principalmente o personagem criado, Davi. É isso mesmo. Então, depois dessa vinheta, eu vou apresentar para vocês o porquê de tanta contradição, ok? Depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, olha só, qualquer inteligência artificial que você pegar e colocar esta frase aqui, é isso que ela vai te apresentar, porque essas informações, a base dessas informações, são informações colocadas, muitas delas, por crentes no Google. E aí a IA absorve essas informações para poder responder para quem está perguntando. Então, muito cuidado na hora de fazer pesquisa para dizer assim que, para se fundamentar uma ideia, para dizer que algo existiu, tudo mais. Se alguém te perguntar e confrontar, e você vai lá no chat GPT ou no Meta-AI aqui do WhatsApp, que é tudo a mesma coisa, inteligência artificial. Eu, para testar, e eu peguei esse dia atrás
eu consegui enganar a IA, e dessa mesma forma, olha aqui para você ver. O que se apresenta nas igrejas para você é isso daqui que é a inteligência artificial, que é manipulada por cristãos. É isso que ela vai apresentar para vocês. Olha só, de primeira mão. Se você não souber fazer a pergunta, é isso somente que ela vai te apresentar. Eu escrevi assim, ó. Quem matou Golias na Bíblia? Você quer ver a omissão da inteligência artificial? Ela vai escrever assim para mim, ó. De acordo com a Bíblia, Golias, o gigante, filisteu, foi morto por Davi, o futuro rei de Israel. Aí vai contar sobre a história aqui. Essa história de Davi sobre Golias foi um momento importante. Aí a coloca como história. Ó, pra você ver. Ela é igual os pastores estão nos púlpitos contando meia verdade para você. Ela vai contar a história aqui, que não é história, não existe comprovação. E quando não existe comprovação, você não pode colocar história com H, como se realmente tivesse acontecido. É história, ok? Então, aí eu falei assim, peraí, tem coisa errada. Igual os pastores, a IA está mentindo para mim. E aí eu fui e refiz a pergunta. Tem outra pessoa que também matou Golias em outra passagem? Aí ela vai responder. Sim, você está correto. Além de Davi, há outra pessoa que também é acreditada como tendo matado Golias. E isso está registrado em outra passagem na Bíblia. A outra pessoa que matou Golias é Elcanã, um dos guerreiros de Davi. Isso está registrado em 2 Samuel 21, 19, que diz: na outra batalha, em Gobe, Elcanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, o gigante de Gate, cuja lança tinha uma haste como um tecido de tecelão. Essa passagem parece, porque isso foi colocado no Google, parece contradizer a história de Davi. Presta atenção, Davi e Golias, em 1 Samuel 17. Mas há algumas explicações possíveis. Algumas traduções da Bíblia usam o nome Lami em vez de Golias. Em 2 Samuel 21, 19, o que poderia indicar que Elcanã matou um irmão ou um parente de Golias. Outra explicação, mas peraí, por que explicar tanto? Vocês lembram no início do vídeo que eu falei? O Espírito Santo tem problema, dificuldades de trazer uma interpretação simples, fácil entendimento para o seu público? Ou o Espírito Santo quer gerar uma confusão generalizada e vários teólogos, vários exegetas debaterem, discutirem realmente se é Golias, se é irmão de Golias, se é primo de Golias, se é sobrinho de Golias? O Espírito Santo não está tomando o seu remedinho, não? Ele não consegue trazer uma tradução para quem está traduzindo. Ele não consegue ajudar quem está traduzindo a Bíblia para traduzir de uma forma coerente? Não. Nessa hora o Espírito Santo foge? A pombinha voa? Quer dizer que são interpretações de homens que não têm nada dessa magia, desse suposto mágico Espírito Santo ajudando os seus tradutores? E tá aqui uma discussão. Dá um Google. Você vê as milhares de explicações feitas por homens, por pastores, para explicar uma contradição que está aqui, ó, dentro da Bíblia. Porque nós temos várias narrativas duplicadas na Bíblia. Inclusive o Ronaldo, do canal Analisando a Escritura, ele está fazendo uma série sobre Samuel. E você vê ele duplicadas até triplicadas. E essa é uma delas. São 3 histórias de morte de Golias. E que cada tradução vai traduzir da forma que eles quiseram. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus
inspirou cada tradutor a traduzir de uma forma diferente? Aí eu pergunto para vocês, coloco todas as traduções na sua frente, que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu te pergunto, você que é cristão, qual dessas traduções é a inspirada por Deus? É sorteio? Você vai jogar pro alto e o que você pegar, essa aqui é inspirada? Como que você vai defender um BO desse da Bíblia? Entre que cada tradução vai trazer de uma forma. Entendeu? Então, ó pra você ver. Algumas traduções da Bíblia usam o nome Lami em vez de Golias. Isso aí gera confusão na mente do crente na hora de ler, tá? O que poderia indicar que Eucanã matou um irmão ou um parente de Golias? Outra explicação, que é de homem, não é do Espírito Santo de Deus. Outra explicação é que a história de Davi e Golias em 1 Samuel seja uma tradição oral que foi passada por gerações enquanto a passa. Então, peraí. Você confia na Bíblia em tradições orais em que é passada? Sabe aquela brincadeira telefone sem fio? Você pega 20 crianças, já brinquei isso na escola. Você pega 20 crianças, bota assim um do lado do outro. Aí você conta uma historinha pro primeiro. Veja o resultado quando vai chegar no 20º. Como vai chegar aquela história. Tudo deturpado, porque cada um vai escrever, vai falar da sua forma. E você vai acreditar em tradições orais? Quer dizer, então, que, ó, uma das explicações aqui, ó, é que é tradição oral, que foi passada de gerações em gerações. Enquanto a passagem de 2 Samuel 21:19 seja uma descrição mais histórica e precisa dos eventos. Mas espera aí. Qual a certeza deste autor que colocou essa informação no Google? Porque a IA pegou do Google. Qual a certeza que ele tem disso? Se ele mesmo coloca duas explicações aqui, nem ele sabe. Daí você consegue perceber que eu e você, a vida toda que nós acreditamos nesse livro, nós fomos enganados. Que não existe Espírito Santo de Deus inspirando ninguém, inspirando o autor, inspirando, dando direção, nada. Se o Espírito Santo de Deus não deu direção para os escritores, tradutores dessa Bíblia, quanto mais vai dar para você nas suas decisões? Agora eu quero apresentar para vocês as problemáticas das traduções. Olha só para você ver. Houve ainda em Gobe uma peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu. Ó, essa tradução aqui, que é da Almeida Revista Atualizada, ela vai amenizar o fato dele ter ferido ou matado. Ela vai dar uma amenizada no texto. Feriu a Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Ok? Então, para você ver. Aqui está em 1 Samuel 21:19. Ok? Olha só agora. Vamos para Almeida Revista e Corrigida. Houve mais outra peleja. Não, esse aqui é 2 Samuel, tá? 21:19. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu, tá? Golias, o geteu, cuja lança, blá blá blá. Agora vamos para a tradução brasileira. Houve também em Gobe mais uma guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré, belemita, matou a Golias. Agora a pergunta que não quer calar. Ele feriu ou matou? Porque dá outra conotação. Eu, por exemplo, eu já fui ferido. Andando de bicicleta, caindo de moto. Eu me feri. Ferir é uma coisa. Morrer é outra. Você percebe que num texto o tradutor vai colocar ferir e a outra
matou. É totalmente diferente. E houve novamente batalha em Gobi. Isso aqui é uma outra tradição. É outro povo escrevendo. Não tem nada a ver com aquela historinha de Davi, aquela encenação que ele pega as pedras, coloca na funda, vai lá, gira e acerta o gigante. Isso aqui é outra. Olha só. Essa aqui é a segunda tradição. É um outro escriba escrevendo uma história de um tal Golias. E houve novamente a batalha em Gobi com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaaré, o belemita, matou o irmão de Golias, o geteu. Peraí, então agora aqui nós já temos mais tradutores discordando entre feriu e matou. Quem deles está certo? Mas não para por aí não. Vai piorar um pouco mais. Vou continuar. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobi. E Elanã, filho de Jaaré, feriu. Olha só agora, tá? Que vai piorar um pouquinho, tá? Olha só. Na tradução Bíblia literal do texto tradicional, olha o que vai trazer aqui para vocês. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobi. Anã, filho de Jaaré, Origim, o belemita, feriu o irmão de Golias. Peraí. Mas aqui nas outras traduções fala que feriu Golias. Não tem nada a ver de irmão de Golias. Você percebe que uma palavra errada escrita no texto, ela gera interpretações completamente diferentes. E isso, a pessoa leiga que pega a Bíblia dentro da igreja e ela não sabe fazer um paralelismo e descobrir... eu fiquei 36 anos na igreja, eu não sabia que tinha 3 passagens, 3 tradições de história de morte de gigantes. E que cada uma delas vai contar uma história diferente. Eu não sabia. E tendo um pastor dentro de casa, irmãos pastores, eles nunca ouviram falar sobre essa história. Então, os irmãozinhos que estão dentro da igreja, que estão me escutando hoje, é isso que eles passam. Da mesma forma, eles não entendem. E se por acaso pegar essa história assim, sem querer, e abrir lá e pegar 2 Bíblias e comparar, ele ainda vai ficar voando. Ele vai para o espaço, ele não vai entender. E pelo fato dele não entender, ele não vai questionar. Ele não vai falar assim, não, mas não deve ser contradição, não deve ser problema. Isso aí deve ser outra coisa. Mas deixa quieto que eu não posso, eu não tenho direito de questionar meu Deus. Muito menos o meu livro sagrado. O meu livro sagrado que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso. Não. Eu não me dou esse direito. Eu era assim. Quando via a dúvida da Bíblia, vou parar. Não, a Bíblia não está errada não. Eu estou errado, mas a Bíblia não. Então você percebe que uma palavra errada colocada aqui, ou histórias contadas diferentes, vai trazer uma outra conotação, um outro entendimento, e isso vai gerar um transtorno numa comunidade de pessoas, e cada um vai interpretar de uma forma diferente. Pega 3 pastores de igrejas diferentes e coloca esses textos aqui, bota cada um numa salinha e fala para mim, explica para mim essas 3 passagens aqui, porque se contradiz. Cada um vai trazer a sua explicação totalmente diferente do segundo e do terceiro. E vice-versa. Aí eu te pergunto, se é o Espírito Santo de Deus que está ajudando, dando direção para os líderes religiosos, por que que eles não trazem a mesma explicação da mesma história contada para os 3? Sabe por quê? Eu vou contar um segredinho para vocês. Porque não existe Espírito Santo de Deus instruindo ninguém, muito menos o seu líder religioso chamado ungido do papai. Não existe. Mesmo porque, se existisse, eu sou prova viva disso, eu seria fulminado agora por esse tal Espírito Santo de Deus, por Jesus, por Deus, por Yahvé. Tá aqui, ó.
eu mostrando as contradições bíblicas quase todos os dias aqui em vídeos, em lives para vocês, em shorts. E não tem nada para ir contra mim. Não existe. Cairia um raio. E eu desafio agora, neste momento. Se eu estiver profanando e blasfemando contra este livro aqui, que eu seja queimado agora. E aí? Cadê? Não tem, né? Então, meus queridos, mas continuando aqui, para você ver. Primeiro tem a história de Davi matou Golias. Toda aquela ensinação mentirosa. Agora vai ter uma outra tradição que vai contar outra história em que uma outra pessoa vai matar Golias. Beleza. Aí agora eu vou mostrar para vocês outra tradição. Então você percebe que no próprio texto de 2 Samuel 21:19 há discordância entre os tradutores. Entendo o que eu estou apresentando para vocês. Na segunda passagem de 2 Samuel, esquece 1 Samuel que Davi matou Golias. Na segunda, vai ter discordância entre tradutores. Porque um tradutor vai dizer que matou Golias, outros tradutores vai dizer que o irmão matou o irmão de Golias. Não matou Golias. Os tradutores aqui. Quem está certo? Responda essa crente. E sem manobras. Então só dentro de 2 Samuel nós já temos discordâncias. Pô, a Bíblia pode entrar em contradição, crente? Pode haver discordância entre textos e traduções? Hã? Você, quando entra na igreja, se converte ao Deus judaico-cristão. Você passa por uma escola lá dentro da igreja em que para você estudar, pegar numa Bíblia, você primeiramente precisa estudar hebraico, aramaico e grego para poder interpretar ou apenas ler a Bíblia? Você passa? As igrejas dão esse curso para você? Hã? Porque muitos sem vergonhas que vêm aqui no chat, eu falo assim, você tá lendo aí a partir do português. Você tem que ler na língua original, os chorões. Chorões. Ô chorões, vocês aí estão dando aula de hebraico, aramaico e grego para os fiéis dentro da igreja? Para falar para eles, não leia no português. Porque no português vai dar uma outra conotação. Vocês vão interpretar de uma forma diferente. Vocês têm que ler e interpretar a Bíblia a partir da língua original. Vocês estão fazendo isso? Não, né? Bando de sem vergonha. Então não venha cobrar aqui, não. Olha só o que vai acontecer. Houve mais outra peleja contra os filisteus. Estamos aqui ainda em 2 Samuel, tá? Houve outras pelejas. E o filho de Jaré, o filho de Jair, né? O Giteu, de cuja lança era haste, feriu o irmão de Golias. Então a Bíblia literal do texto tradicional vai dizer que ele feriu. Ó pra você ver. 2 feriu, depois 2 matou, agora feriu de novo. Beleza? Ó que vai dizer outra coisa, outra tradução. Agora a Bíblia de Jerusalém, que é uma das mais fiéis, mas não é 100%, tá? Ainda em Gobe, noutra guerra com os filisteus, Eucanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias de Gate. A madeira de sua lança era como um cilindro de tear. Peraí, feriu ou matou? Beleza. Então você percebe que os próprios tradutores de 2 Samuel, eles se divergem. Eles se divergem. Então aqui não é Davi. Em 2 Samuel não é Davi que matou Golias. Temos tradições escrevendo. Agora, vamos para crônicas. Então eu estava em 1 Samuel, Davi matou Golias. Depois 2 Samuel, divergência de traduções. Agora eu vou para crônicas. É outra tradição escrevendo sobre a história de um gigante. Houve ainda outra guerra. É outra tradição escrevendo sobre a mesma história de 2 Samuel. Olha só.
Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alami. Feriu quem? Não é Golias? Poxa, cara, será que o Espírito Santo tomou o remedinho? Tá com problema de amnésia? Não é Golias, não? Ah, não, aqui é Lami. Feriu Alami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança, presta atenção, é a mesma história, cuja lança a haste tinha como um eixo de tecelão. Outra tradução, lá de Crônicas, tá? E houve guerra novamente contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, matou Alami, o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como um eixo de tecelão. Essa foi a King James. Vamos para a Bíblia literal do texto tradicional. E tomou a haver guerra com os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias. Então, aqui você percebe que é outro escriba, outra tradição, escrevendo sobre a história de um gigante. Só que na primeira, Davi matou Golias. Na segunda, de 2 Samuel, vai ter que o filho de Jair matou Golias e também outra tradução dizendo que agora o filho de Jair matou o irmão de Golias. Isso só em 2 Samuel. Aí eu pergunto para você, e tem essa história aqui, que Lami matou o irmão, que Jair, o filho de Jair, matou Lami, o irmão de Golias. Aí eu pergunto para vocês, que confusão é essa que o Espírito Santo de Deus fez em dar interpretação para os tradutores da Bíblia? Ele não poderia ser o mais simples possível e trazer uma interpretação correta de quem matou quem, o nome de quem, e trazer milhões de tradutores, cada um falando uma coisa diferente, cada um trazendo a sua interpretação pessoal, e aí você percebe que não tem Espírito Santo de Deus instruindo nenhum líder religioso e nenhuma igreja, se com a própria Bíblia que eles dizem que é sagrado não houve inspiração divina, o Espírito Santo não inspirou os autores a escrever direito, trazer informações para dentro deste livro. Se o próprio Espírito Santo de Deus, que para mim é uma invenção, tá? Não existe, que o próprio Espírito Santo de Deus não trouxe para os escritores da Bíblia para trazer passagens contraditórias, por exemplo, na ressurreição de Jesus, cada um vai contar a sua história. Na crucificação de Jesus, os dois ladrões da cruz, eles injuriavam, eles blasfemavam contra Jesus. Mas em outra passagem, em Lucas, um dos ladrões troca ideia com Jesus, repreende o outro. Então você percebe que são milhares de contradições dentro da Bíblia. E se dentro da Bíblia não houve um Espírito Santo ajudando os tradutores, os inspiradores das cartas, porque a inspiração não vem do Espírito Santo, a inspiração para escrever um livro vem do autor. É igual eu escrever um livro e eu vou buscar inspiração dentro de mim para escrever esse livro. A inspiração é isso. É você ser inspirado por você mesmo e você tá ali. Nossa, eu consigo escrever. E você tem a sua inspiração sobre aquela história e você descreve aquela história. Mas você comete equívocos, você vai se contradizer. Mas você tendo um Espírito Santo de Deus, que os crentes dizem que existe, não pode haver divergência dentro da Bíblia. Um livro que deveria ser protegido com espadas de fogo igual o Éden foi protegido, segundo o mito judaico, e que as pessoas que poderiam interpretar esse livro só poderiam interpretar através das línguas originais. E ainda
as histórias contidas dentro dessas línguas originais não entraria em contradição com outras passagens, tipo essas 3 que eu apresentei. E aí? Quem matou Golias? Quem? Foi filho de Jair? Ou mataram o irmão de Golias? Qual das 3 histórias traditivas é a verdadeira? Responda essa crente. E sem manobras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.